Olá, eu sou o Léo Pimentel, vulgo amante da heresia, sou doutor em arte e cultura visual pela Universidade Federal de Goiás e sou membro do grupo de pesquisa Cria Cyber. Estou aqui para apresentar o artigo Desde uma Névoa Misteriosa, um Neo-Iluminismo Cinza, o caso de A Guerra como Dogma, que é um artigo tríptico, é um artigo que foi escrito por 3 cabeças. Além de mim, temos Edgar Franco, cyberpagé, doutor em arte pela ECA, da Universidade de São Paulo, e Wesley Dinardi, que está aqui como Alice Psicodélica. Ele é doutor em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Este é um artigo que não deve ser lido como um tecer comentários sobre a obra transmídia A Guerra como Dogma. Isso não quer dizer que não precisemos comentar alguns de seus aspectos, pois desejamos aumentar a compreensão do modo de se expressar desta obra. O importante aqui é que essa compreensão não esteja determinada pela mera exposição, mesmo que crítica, dos processos criativos e das poéticas envolvidas da criação da obra em questão, mas sim que esteja direcionada pela temática estilística e criação poético-conceitual do pensar e do sentir vivos transmídias de A Guerra como Dogma. Quando recorremos à historiografia da arte, vemos que o gesto artístico, iniciado por Marcel Duchamp, prioriza o dizer sobre uma obra, como sendo este um gesto linguístico necessário para que se desvele o conceito que há por trás de sua estética, seja essa visual, sonora, etc., que gerou seu processo criativo e que orientou sua poética. Esse gesto de Duchamp é de extrema importância, pois faz com que a obra de arte em questão possa se sustentar por si mesma, sem a necessidade de estar vinculada a valores estéticos formais. No entanto, nosso gesto artístico, que deliberadamente não se distancia dessa concepção de obra de arte, a conceitual, visa expandir esse horizonte à medida em que os gestos artísticos aqui envolvidos vão atravessando mídias distintas, as intenções, processos criativos e as poéticas artísticas de seus respectivos realizadores. No caso dessa obra transmídia, ela foi feita atravessando 3 artistas e 3 formas de arte: o aforismo de cyberpagé, o noise de Alice Psicodélica e o zídio de amante da heresia. O interessante aqui é que essa travessia tríptica faz acontecer uma distorção entrópica singular. A obra de arte em questão começa a criar conceitos poéticos que lançam luzes, sombras e umbrais sobre o mundo e a realidade que nos cerca. Aqui, a expansão que fazemos com o nosso gesto artístico em relação ao gesto aberto por Marcel Duchamp é fazer com que conceitos não venham de outra fonte senão da obra mesma. Ou seja, a guerra como dogma deixa de ser mera arte conceitual para se tornar uma arte criadora de conceitos. A razão dessa expansão é simples, mas não simplória. Ela surge desde nossos modos undergrounds de criar arte. Nossas poéticas artísticas não são meras linguagens, elas são autênticas visões de mundo. E isso faz com que nossos processos criativos se destinem desde o fazer e o entusiasmo da autêntica investigação e da criação artística para manter nossa imaginação e sensibilidade em plena expansão. A anunciada travessia expansiva dessa obra transmídia tem uma trajetória. Parte do aforismo de cyberpagé se transmuta no noise de Alice Psicodélica e chega transfigurando-se ao zídio de amante da heresia como uma espécie de conclusão que não se encontra nas premissas. O aforismo de cyberpagé é uma reflexão poética crítica ao binarismo digital que invadiu de modo predatório nós, radicalizando ódios e ampliando repulsas ao diferente, e a nossa sociedade, radicalizando dogmas ideológicos e religiosos. Invasão e predação essas que modificam profundamente o modo de estarmos no mundo. Ou seja, tornamo-nos autômatos cheios de ódio, geridos por uma necropolítica que nos impele a uma guerra permanente de todos contra todos. Essa crítica poética radical e em rebeldia por meio da palavra adquire uma dimensão extra de transgressão magística via o noise
A dimensão sonora, acrescida por meio da composição, a partir de sons que, em circunstâncias acomodadas e conformistas, são considerados desconfortáveis e irritantes. Isso faz com que a crítica se desdobre pela sonoridade. O noise de Alice Aristotélico faz com que a crítica se desdobre também para a sonoridade. Se para o cosmos da normalidade e do realismo conformista, que recentemente adquiriu a forma do binarismo digital, tem sua própria música das esferas, da indústria da cultura, aqui o noise vive sua anti-música crítica poética de um cosmos inconformista e radical que censura contra as certezas dos ouvidos e enrijece nossa sensibilidade e apodrece nossos gostos, que mata todos os modos não normativos de estar no mundo. E no meio dessas duas grandes dimensões múltiplas de crítica poéticas que se enroscam e se desdobram em suas dimensões fracionárias de sensibilidades refinadas, eis que surge um convite para outra dimensão de transgressão, faça parte da construção cósmica em rebeldia. O zídio diamante da heresia. Aqui o acréscimo é dado desde uma transgressão abertamente artificialista através do gesto chamado cinematográfico. É o momento do que é dado a ver em um estilo rio, fluido e nada inocente, num movimento ao mesmo tempo livre, solto e obsessivo, com imagens distorsivas, sobrepostas, ora em plena luz, ora em plena sombra, ora em plena área penumbral, dão a fletir pela primeira vez, a refletir numa segunda e a refratar num terceiro momento. Desta confluência midiática, de processos criativos e de poéticas em rebeldia, surge uma visão de mundo única. Uma visão de mundo transmediática nascida do enroscar e do desdobrar de dimensões transgressoras, inconformistas e criadoras de cosmos complexos. E para tais é preciso outros ouvidos e outros olhos. É preciso uma sensibilidade outra, onde, de início, temos que fazer uso de metáforas para melhor irmos a construindo. E nada mais próximo de nossos ouvidos e olhos do que fazermos usos de metáforas relacionadas a ondas, som e cores, que de modo mais específico, cultural e historicamente, fizemos uso da luz, um particular comprimento de onda, para falarmos sobre conhecimento. E assim chegamos ao próprio título do artigo que aqui apresento. Desde uma névoa misteriosa, um neoluminismo cinza. Retorno aqui ao início para eu encaminhar o fim dessa apresentação. Primeiramente, fizemos uso da névoa misteriosa para aludir que em um cosmo envolto em névoa, por exemplo, estar diante da poluição visual desse vídeo, os olhos precisam dos ouvidos para melhor se locomover e se comunicar nele. É preciso que desenvolvamos um tipo de sonar, como os dos morcegos e dos golfinhos, só que, em nosso caso, o sonar necessário é para apreciarmos as nuances da crítica poética do noise, assim como necessitamos de olhos que se orientem pelas distorções das imagens geradas nesse vídeo, olhos como os sensores elétricos dos bicos de ornitorrincos que captam perturbações elétricas, nossos outros olhos, agora receptores de perturbações imagéticas, nos dão a metáfora mais apropriada para se conhecer e fruir o cosmos transmídia apresentado por a guerra como dogma. A luz branca e a sombra negra deixam de ser metáforas para nosso binarismo perceptivo, trazendo o cinza, um terceiro elemento a compor todo o espectro de nossa percepção, para melhor nos fazermos localizar em meio a tantas perturbações e distorções desse nosso cosmos transgressor. Assim, o neoiluminismo cinza é aqui reivindicado a fazer uso tanto de uma sensibilidade quanto de uma racionalidade mais ampla, palavra, noise e imagens opacas, a aprender a reprimir os dogmas estéticos, políticos, morais, religiosos e intelectuais que nos impede de criarmos cosmos mais livres e realizadores e a sermos autores coletivamente criando percepções outras no exato gesto de abrir mão da autoria individual, fazendo com isso a ampliação mútua de nossas respectivas liberdades de manifestações e criações artísticas. Bom, é isso. Muito obrigado. Até logo e apreciem a nossa obra transmídia
A Guerra como Dogma.